Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre, assim seja. Católicos do meu coração, evangélicos e espíritas, que do norte ao sul, do leste ao oeste, voltam a formar conosco a cadeia da prece poderosa. Prazerosamente bom dia, boa tarde, boa noite, em nome da Trindade augusta e divina, Pai, Filho e Espírito Santo. Que as santas e benfazejas mãos da Santíssima Trindade, que a presença do sábio arquiteto do universo nos envolva nesta linda e abençoada quinta-feira. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, pela excelência da quarta-feira ontem, pelas almas que ganhamos, pela pregação da palavra, pela imposição de mãos e a libertação de endemoniados. Foi uma quarta-feira de muito trabalho, jejum, oração. Eu subi ao altar de Deus, levando comigo o celular, com os pedidos de oração da Bahia e do Brasil. Apresentamos a Deus de joelhos, derramando lágrimas por aquelas pessoas que precisam da nossa cobertura espiritual. Graças a Deus pelo dia de ontem, principalmente pelas almas que ganhamos. Olha, pessoas ali já estão comunicando comigo. Antônio Carlos, a paz do Senhor, Bispo Antônio de Itati. Aí em Itati nós já temos a Casa da Bênção de Deus. Deus abençoe. Janil de Guerra, Deus abençoe. Muita gente que levanta de manhã como eu. Margarida Santos, graça e paz esteja com o Senhor Bispo. Deus, bom dia, Espírito Santo, amém. Como é gostoso, como é maravilhoso, como é excelente levantar pela manhã e dizer bom dia, Espírito Santo, e ter paz com Deus, paz com os homens, porque é melhor um pedaço de pão seco, aonde há paz, do que uma mesa farta com tribulação. Misericórdia. Quantas pessoas que têm às vezes apenas um pedaço de pão, mas têm paz. E quantos que têm uma mesa farta, carro, apartamento, mas vivem em tribulação. Por isso, Provérbios diz, mais vale um pedaço de pão seco, aonde há paz, do que uma mesa farta com tribulação. Aumente o volume do seu rádio, porque o programa é o Bom Dia Espírito Santo, para toda a Bahia, para o Brasil através do Facebook, esta ferramenta abençoada por Deus. Estamos também agora pela ICB-RN Rio Grande do Norte, retransmitindo via online o Bom Dia Espírito Santo. Meu abraço a toda a região do Rio Grande do Norte, Natal, ao meu amigo missionário Juarez Martins. Deus os abençoe. Aqui da Bahia, as nossas orações ao povo potiguar. Potiguar mesmo, hein? Quem nasce no Rio Grande do Norte é potiguar.
Deus abençoe. Deus abençoe vocês de longe e de perto. Doni Silva já levantou, Doni? Ah, você aprendeu com seu pai, não é? Seu pai é mineiro, você sabe. E mineiro acorda cedo. E Maurílio Silva é homem de levantar cedo, sempre foi. Mesmo agora, depois de coroa, ainda deve levantar cedo para fazer o café da família. É assim que funciona os homens de Minas Gerais. Levantam pela manhã para coar o café para a família. E Doni Silva já está de pé, meu amigo jornalista, homem de Deus ali no Distrito Federal. Deus te abençoe, Doni. Deus abençoe o Anderson, Deus abençoe sua irmã, sua mãe, a Lázara, a família Silva, Sônia Ferreira, Edinalva Costa, Deus abençoe. O Doni diz ali para mim, sim, aprendi a levantar. Ele confirma o que eu falei, amém, Deus abençoe. Luciana de Jesus, bom dia, paz, manda ali para mim uma lista, pedindo oração. Hoje é dia de oração, mas amanhã subirei ao altar levando o celular e os pedidos de oração da Bahia e agora do Brasil. Ao povo da Alemanha, Deus vos abençoe. Ao povo bonito da Itália, terra do meu avô. Meu avô nasceu no sul da Itália, aí na cidade de Lucas. O Hugo Bandone veio para o Brasil com 9 anos com meu bisavô. Deus abençoe a Itália. Muitos italianos me ouvindo. Pessoas também na Suíça, na Suécia. Pessoas me ouvindo na Espanha. Deus abençoe. Muitos brasileiros na Espanha me acompanhando. Pessoas me ouvindo em Toronto, no Canadá. Na Argentina, em Miami. Deus abençoe. Pessoas me ouvindo em quase todos os estados do Brasil. É a maior cadeia de preces do rádio brasileiro através aqui da região metropolitana de Salvador. Deus abençoe. Ore pelo Brasil. Aqui em Brasília há muita agitação nos bastidores para derrubar o presidente Jair Bolsonaro, mas não vai derrubar não. Eu cubro ele com as nossas orações e o nosso jejum. Viu, Doni? Deus te abençoe. Você que é um jornalista, trabalha aí na área da política, Jesus te abençoe, filho. Você sabe que você é filho de Deus. Deus te dê graça e muita sabedoria. Edinalva Costa, já mandando para mim uma mãozinha. Pode mandar para mim uma mãozinha, um foguinho, um ok, Sônia Ferreira, porque o Brasil está aprendendo a levantar de madrugada. Todos os dias, 4 da manhã, eu já estou de pé, lavando o rosto e me preparando para vir aqui para o coração da Bahia, o outro lado da cidade, na Barra, para apresentar o Bom Dia Espírito Santo. Coloque agora o copo com água sobre o seu rádio. Ponha sobre o rádio a chave do carro, do apartamento. Ponha sobre o rádio a caixa com os medicamentos da família. Ponha sobre o rádio o seu pedido de oração. Fotografias, carteiras, papéis e documentos. Forma dentro da sua casa o altar do Bom Dia Espírito Santo. Deus abençoe Alan Santos. Deus abençoe Diaconisa Naná, Lindinalva Andrade. O povo já está de pé, porque é gostoso levantar pela manhã e dizer: bom dia, Espírito Santo. Olha, nesta quinta-feira, antes de você sair de casa, faça a Deus uma oração. Você que vai ao banco hoje, você que vai fazer exames, você que vai para uma audiência, você que vai para um encontro importante, não saia de peito aberto. Saia na presença de Deus. Apresenta a Deus a sua vida. Tá bem? Estamos em cadeia com a ICBRN Natal, falando para
toda a grande região metropolitana de Natal, também a partir de hoje. Deus abençoe. Pessoas ontem ligaram e falaram aqui com a nossa secretária aqui na rádio, Amélia Ribeiro, pedindo oração e cobertura espiritual. Deus abençoe Sônia Ferreira, que já está de pé. Ana Maria, de Juazeiro, Deus abençoe Juazeiro. Terra Linda, Petrolina, Juazeiro, Centro-Sé. Temos 6 igrejas aí na região. Deus abençoe, meu querido Juazeiro. Lindalva Andrade, Deus abençoe e proteja o nosso Brasil, o nosso presidente, Jair Bolsonaro. Sim, temos orado por ele, que Deus dê paz a ele, a sua esposa, que é uma serva de Deus. Amélia Ribeiro ligou ontem para a nossa secretária, Anésia dos Santos França, Ariane Vitória, Carmen Ferreira e família, Caroline Portugal, Catarina dos Santos, Daniela Cruz, Dilceia Pinto, Eduardo Alonso, Edivaldina Barros, Elisângela da Silva Ramos, Gilcélio Farias, Isabel Sabarreto, Juliette Barreto, Luciene Honório, Mararúbia Nascimento, Marina Souza, Mira Silva, Nina Mendes e família, Nívia Maria, Roberto Carlos Braga, Robson Silva, Rubens Silva, Samuel Silva, Silvia dos Santos, Tânia da Conceição, Zacarias dos Santos. Pessoas que ontem ligaram e falaram conosco através da nossa secretária aqui da rádio. Tá bem? O Bom Dia Espírito Santo é um programa da Igreja Casa da Bênção, Catedral da Bênção, Bahia. Vocês podem acessar as nossas páginas pelo Facebook, pelo YouTube também, ICB Bahia. Gravou? ICB Bahia. Ou Daniel de Oliveira, outra página. Ou Catedral da Bênção Bahia. Ou pelo YouTube, onde eu tenho várias mensagens arquivadas para você ouvir e ser abençoado. É tempo de aprender a acessar as bênçãos que vêm através destas ferramentas que Deus preparou. Porque Daniel, profeta, profetizou que a ciência iria multiplicar. E que possamos, olha, Márcia dos Anjos, a paz do Senhor Jesus, eu estou ouvindo pela Rádio Gospel ICB RN, Rio Grande do Norte, Natal, parabéns. Estamos agora aí por esta rede de rádios também, na região metropolitana de Natal. Deus abençoe. Então, Daniel profetizou no capítulo 12 do seu livro para os dias de hoje, dizendo que a ciência iria multiplicar. E é verdade. Então, através dos computadores, dos celulares, dos notebooks, o evangelho pode ser pregado até nos países de cortina de ferro, lá na janela 1040, aqueles países islâmicos, muita gente por lá sendo evangelizado através do rádio. Porque no celular temos o aplicativo Radiosnet. Muita gente, há 40 anos que eu estou aqui no ar, há 41 anos, e muita gente me acompanha pelo aplicativo Radiosnet. E agora que eu passei a usar o Facebook, mas pelo aplicativo Radiosnet. Lá nos Emirados Árabes, nós temos várias pessoas que trabalham lá, aqui da Bahia, e que me acompanham todos os dias. Lá deve ser agora 11 horas ao meio-dia, porque na França, na Europa,
São 6 horas na frente ou 5 horas. Então, o mundo está sendo evangelizado. E há uma profecia de Jesus que o evangelho do reino seria pregado a toda criatura. O evangelho do reino. Qual reino? O reino de Deus. O domínio de Cristo a toda criatura. Mateus capítulo 24. E então viria o fim. A última das 24 sinais que Jesus deixou. O evangelho do reino será pregado a toda criatura. E o evangelho está sendo pregado. Nestes dias agora de pandemia, o evangelho está sendo pregado fortemente. O diabo pensa que ganhou, ele está perdendo, porque nunca oraram e jejuaram tanto e pregaram tanto como está sendo pregado pelas redes de computadores. Jesus está voltando. Aleluia! Eliane Brito dizendo ali para mim, assisto aqui em Jacobina também, bispo. É uma bênção. Está conectada pelo aplicativo. Deus é bom. Amém, Eliane. Deus te abençoe, filha. E abençoe o povo aí da terra do ouro, Jacobina. Cidade linda. Deus te abençoe, Eliane. E abençoe sua família. A Zene Marques, bom dia. Shalom, Adonai. Adonai, shalom. Edinalva Costa, internet tem o bem e o mal, verdade. Cabe a nós escolher o melhor, sempre o melhor. Por que o melhor? Porque temos a mente de Cristo. A Bíblia diz que o espírito da sabedoria estava sobre Jesus. E quem tem Jesus tem sabedoria. O espírito da inteligência estava sobre Jesus, Isaías profetizou. E se o espírito da inteligência estava sobre Jesus, está sobre mim, sobre você, sobre nós que temos Jesus. Então, a gente sabe separar o que é bom e o que é ruim. Tudo tem dois lados. O rádio, a televisão, a internet, tudo tem o positivo e o negativo. Que possamos escolher sempre o positivo e ter o equilíbrio espiritual de escolher o que edifica e não o que destrói. Tá bem? Boa palavra, minha irmã. Walter Balbino, bispo, acordo cedo para receber esta ministração abençoada. Aleluia, Balbino! Estou feliz porque ontem tivemos 6 cultos, 3 na catedral, 3 na sede, apesar que foram cultos menores, por causa do decreto do nosso governador e prefeito, só 50 pessoas, com máscara, álcool gel na mão, as cadeiras separadas uma da outra, mas o povo estava ali, rapaz. Que povo de fé. Por isso que o altar, o pastor tem que passar fé para o povo. Porque se o pastor for um medroso, um assustado, o povo não é abençoado. Mas quando o pastor tem a plenitude e o povo vem e é abençoado. Ontem era colocando a mão na cabeça das pessoas, pessoas caindo pelo chão, demônios sendo expulso, salvação de almas. Foi um dia excelente. Obrigado, Jesus, pelo dia de ontem. Ontem nós distribuímos esta joia aqui, ó, o frasquinho com santo óleo. Algo que eu já faço há 41 anos. Aprendi, sabe com quem? Gabriel de Oliveira. O óleo da unção
para você ungir a moto, o carro, a boca de quem fala palavrão, fala mentira, para você ungir a cabeça das pessoas, lá na UTI, na CTI, ministrar a unção, o santo óleo, o azeite de oliveira. Marinês Linhares, lá de Caruaru, já está conosco. Deus abençoe, Marinês. Então aqui, ó, o frasquinho com santo óleo, que eu distribuo há 41 anos, gratuitamente. Aí alguém comenta, o missionário Daniel vende óleo. Não, não sou vendedor de óleo, não sou empresário da fé, não. Sou servo de Deus. A Bíblia diz, de graça recebei e de graça dai. Com a oferta, o dízimo, a gente compra o azeite de oliveira e coloca nos frasquinhos e consagramos no jejum, na oração, para o povo levar e abençoar as famílias. Mas missionário, como eu faço para ter um frasquinho desse? Venha pegar na catedral, na sede, tá bem? Ou se aí na sua cidade tem a casa da bênção, procura o pastor aí. Procura o presbítero, o pastor, a pastora, fala com ele que o missionário Daniel mandou vocês ir pegar o santo óleo na casa da bênção. Porque toda a casa da bênção no Brasil ministra unção e distribui o óleo. E aquele que não faz é porque não crê no aprendizado que recebeu. Olha que frasquinho lindo. 41 anos que o povo leva, porque são autoridades da igreja e ministra unção. Este aqui eu vou deixar aqui na rádio, que é para nós sempre aqui ungir o operador, para ele ser mais abençoado. Zene Marques ligando para nós, vocês podem me mandar uma mensagem para o 9918 62232. 9918 62232. O código aqui de Salvador é 071. Deus abençoe. Lembrando que amanhã é sexta-feira. E sexta-feira para nós, Lindinalva Andrade dizendo oração da fé para a salvação da família. Andrade Silva. Deus abençoe, família Andrade. Família Silva. Deus abençoe. Então amanhã é sexta-feira. Hoje é dia apenas de círculo de oração, mas amanhã é sexta-feira. E o sinônimo de sexta-feira para nós é quebra de maldições. Verdade, já recebi muitas bênçãos com este óleo, com esse óleo. Semana que vem eu vou abrir aqui para vocês contar testemunhos, escrevendo, viu? Tá bem? Porque ainda não temos o aparelho que precisamos para mim comunicar com vocês. Então você vai me mandar testemunhos. Amém, Bispo. Itatim está ligado. No Bom Dia, Espírito Santo. Antônio Carlos, Deus abençoe você, sua bela esposa, sua família. Tá bem, Antônio? Jesus abençoe Itatim. Irá receber a casa da bênção. Fica ali entre Milagres e Feira de Santana, Santo Estevão. Santo Estevão e Milagres. Itatim deve ficar abaixo de Santo Estevão, 60 ou 70 quilômetros. Conheço Itatim. Deus abençoe. Será inaugurada a casa da bênção aí. Janete Gomes de Jesus também já está de pé. Mas amanhã é sexta-feira. E amanhã é dia da quebra das maldições. Amanhã é um dia poderoso de batalha espiritual. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra os principados e potestades, príncipe das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. Amanhã é dia de quebrar, de arrebentar com as maldições. Por quê? Porque só a igreja pode desfazer maldições. É um assunto altamente espiritual,
que nem todos os pregadores do evangelho ministram nesta área, porque não tem, às vezes, a revelação ou a operação do Espírito para este trabalho altamente profundo. Jesus me trouxe para esta cidade há 41 anos e me colocou no coração de Salvador, Largo das Sete Portas, próximo ao Pelourinho, a Praça da Sé, o Terreiro de Jesus, o Elevador Lacerda, comecinho da Baixa dos Sapateiros, Largo das Sete Portas, Mercado das Sete Portas, local muito antigo da velha Salvador. E assim que eu cheguei aqui, Espírito Santo falou comigo para profetizar a quebra das maldições e distribuir o óleo e ministrar a unção interna, beber o cálice sagrado. Consagramos o dia de sexta-feira para este trabalho de oração, jejum, porque esta casta de demônios só sai através de oração e jejum. Eu não estou sozinho. Eu tenho comigo mais de 8.000 pessoas que jejuam no domingo, na quarta-feira, na sexta-feira, mandando para mim também a cobertura espiritual para este trabalho profundo e sério. Maldição. Existe a maldição que é herdada, que veio na árvore genealógica. Existe a maldição adquirida, porque se meteu com quem não devia e adquiriu uma maldição para a vida. E existe maldição enviada, através de um vodú, de uma magia, de um batuque, de uma pemba. Seja qual for, só sai através de jejum e oração. Não existe outra receita. Ela é receita única. Jesus falou para um pai que tinha um filho epilético. E a epilepsia, ela é de origem hereditária, assim dizem os neurologistas. Maldição só sai através de oração e jejum. Não sai através de andar em tapete de sal, ou tomar banho de pipoca, ou de descarrego, ou de pétalas de rosa, porque tudo é a mesma coisa, de esoterismo. Maldição não sai através de trezena, nem quinzena, nem missa, nem reza, nem ladainha, nem salva de palmas, nem coreografia. Maldição só é quebrada com oração e jejum. Aí os altares hoje não oram mais, não jejuam mais, não se preparam mais espiritualmente. Aí o diabo vai matando, roubando e destruindo com estas raízes desta erva maligna. Mas missionário Daniel de Oliveira, a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sim, complete o versículo. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Sabe o que foi que Jesus falou? Que quando um demônio sai do corpo da pessoa, eu falei aqui semana passada, ele anda por lugares áridos, procurando repouso. E quando não encontra, ele volta para a casa antiga, misericórdia, e traz consigo mais 7 espíritos piores do que o primeiro. E a Bíblia diz que o último estado daquela pessoa torna pior do que o primeiro estado. Maldição herdada.
Tem famílias inteiras que morrem com câncer, com diabetes, com depressão. Famílias inteiras que morrem em acidente com carro, suicídio. Famílias inteiras que são toxicômanos ou alcoólatras. E que luta, mas não se liberta, porque falta jejum, falta oração, falta revelação da palavra. Maldição herdada. Toda planta que o pai não plantou será arrancada pela cepa, pela raiz. Você já viu aquela pessoa que erra, cai no erro novamente, o mesmo erro sempre? É conselho de pai, conselho de tia, conselho de mãe, conselho de avó e não resolve? Porque tem uma maldição que não foi quebrada. Porque nem todos os ministros do Evangelho ministram nesta área. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, missionário. Se eu permanecer firme, mas se eu der um vacilo, porque viemos do pó da terra, estamos sujeitos às mesmas paixões. Aí ele volta e traz mais 7 espíritos piores. Maldição adquirida. Uma irmã me dizia: missionário, ore por mim, porque depois que fulano de tal entrou na minha família, tudo foi destruído. Maldição na vida sentimental, na vida profissional. O outro me disse: tenho 46 anos, já estou no meu 7º casamento. É bênção? Não, é maldição. E ele me disse assim: foi meu pai, meus tios. Então, maldição herdada, maldição adquirida, porque não vigiou, se meteu com quem não devia e arrumou uma maldição para a vida. E maldição mandada é a mais fácil. É só você expulsar aquele demônio e desfazer aquela pemba, aquela macumba, aquela magia. Será que você entende isso? Os altares hoje não oram mais, não jejuam mais. E esta força negativa do mal tem operado até nos altares. Pastor que cai e torna a cair e repete a caída. Ganância, avareza, um espírito de ganância. Discípulos de Balaão, pregadores de uma prosperidade material e carnal. Por isso que na quarta-feira, na sexta-feira e no domingo, a igreja está em jejum, para termos o selo de validade, o selo do Espírito. Será que você entende o que eu falo? A oração e o jejum são armas. Também o santo óleo é uma arma contra as astutas ciladas do diabo. Uma mãe me dizia: tenho 6 filhos, missionário. Tinha 2 moças e 4 rapazes. Só tenho um filho agora. Todos morreram no tráfico. E ela disse: assim foi meu pai, meu marido. Nós temos um pastor na nossa equipe. Uma vez eu conversando com ele é pernambucano, e ele foi liberto das drogas, da cadeia. E ele me disse: meu pai era ladrão, assaltante de banco, morreu debaixo de um carro de um Opala. Minha mãe era ladra, ao lado do meu pai, também morreu. Meus irmãos morreram todos na mão dos policiais no Pernambuco. Só eu sobrei. Maldição adquirida, maldição herdada, maldição mandada. Ela existe. Só sai através de oração e jejum. Nem todos os pregadores ministram nesta área.
Mas Deus me trouxe para a Bahia para pregar aqui esta mensagem de libertação da magia, da feitiçaria, do alcoolismo, do tráfico. Não é conversa fiada, é fé, oração e jejum. Será que vocês entendem o que eu falo? Abra o seu entendimento. Às vezes esta doença repetitiva na sua família, esta morte prematura de infarto. Todos morrem antes dos 50 anos com infarto. Uma vez eu atendi uma moça lá no sul de Minas. E ela me falou chorando, todos da minha família morrem antes dos 40 anos. Eu já tenho 38, assim diz ela, chorando. Eu mostrei para ela o caminho da oração, do jejum. E ela entregou-se a Deus, a Jesus. Hoje ela já deve ter 60 anos. A conheço muito bem. Então, maldição de morte prematura, de tragédias, de acidente, de divórcio, de câncer, de depressão. Uma outra me dizia aqui na Bahia, todos da minha família missionário morrem com depressão. O mesmo remédio, o mesmo quarto fechado. É bênção? Não. Sabe o que a Bíblia diz? Que diante da mulher que tem o sol debaixo dos pés, a igreja, o dragão tem que parar. Isso é muito forte. Aí a turma hoje só quer coreografia, só quer festa, muita psicologia, muito brá brá brá, muita aparência. E a batalha espiritual, as verdadeiras armas espirituais estão encostadas. E não há mais a voz de Deus nos altares, existe a voz da psicologia e não a de Deus. Há uma diferença muito grande do conhecimento do psique para o conhecimento da alma sofrida, do espírito abatido. Filhos e filhas, servos e servas, olhe para trás, olha e veja se há uma maldição de alcoolismo, de drogas, de traição, de adultério na família, de vergonha, de dívida. Faça uma campanha como Daniel fez, 21 dias de jejum, até 10 da manhã, até meio-dia. Entre em batalha, porque a Bíblia diz que sempre haveria batalha entre Amaleque e Israel, entre Faraó e Israel também, entre Herodes e Israel também. É uma batalha constante. Aí a turma hoje só quer coreografia, confraternização, passeio. Aí o diabo vai dando risada nos altares. E a gente vê altares que parecem um sepulcro caiado. Está faltando João Batista. Está sobrando, posso dizer, Jezabel. Walter Balbino ligado conosco, graças a Deus. Olha, estamos em cadeia com a ICBRN, online, Rio Grande do Norte. O meu abraço, meu amigo, missionário Juarez Martins, mineiro, fazendo a obra de Deus lá entre os potiguar. Deus abençoe. O pai do Juarez e a mãe levantava cedo. Eu não sei se ele levanta,
mas deve levantar também. Deus abençoe vocês que me acompanham pela Cruzeiro da Bahia, por esta rede de rádios e pelo Facebook. Tá bem? Olha, nós vamos amanhã, 8 da manhã, 2 da tarde, 7 da noite, estaremos na Catedral da Bênção, Largo das Sete Portas, 446, Lima e Silva, 116 amanhã, quebra de maldições, unção interna, desafio de fé, amanhã, um dia poderoso, tá bem? Olha, nós vamos ouvir mais um hino, aliás, o primeiro hino, e depois, Marcos capítulo de número 16, palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus, como dizia um velho pregador amigo nosso, palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus, porque o culto pode ter tudo, pode ter muita cura, milagres, muito dinheiro, o culto pode ter tudo, também o programa de rádio, mas se não tiver a palavra de Deus, não existiu no mundo espiritual. Palavra de Deus. Vamos ouvir esta canção e depois Marcos capítulo 16. O amor em forma de canção. Cruzeiro da Bahia. Bom dia, Espírito Santo. Te abençoe. Amiga, eu vim aqui pra gente conversar. Te peço por favor pra me escutar. Amigos me aplaudiram quando lá cheguei. Troquei tua amizade, ó meu grande rei. Momentos de angústias, sofri decepções. As lágrimas rolaram por desilusões. Mas hoje arrependido e sem resposta, eu te peço, meu amigo, por favor, vem me socorrer. Eu te peço, meu amigo, vem me ajudar, pois a ferida deste mundo não cicatrizou. Eu vivi no calabouço e sem razão. Eu te peço liberdade pro meu coração. Quantas lágrimas rolaram, me desesperei. Eu deixei a tua casa, ó bondoso rei. Vem trocar as minhas vestes, vem me restaurar. Eu suplico, grande amigo, vem me ajudar. Como é bom levantar pela manhã, olhar para o céu, este céu lindo, muito vento, muita chuva em Salvador, e dizer bom dia, Espírito Santo. No momento em que você ouve este hino é porque ele está no ar. Bom dia, Espírito Santo. Programa da Igreja Casa da Bênção, Catedral da Bênção, na palavra do missionário da Ordem de Cristo, Daniel de Oliveira, bispo por consagração e vontade de Deus. Aumente o volume do seu rádio, do seu computador, do seu celular, porque você está ouvindo o Bom Dia Espírito Santo, diretamente de Salvador para a Bahia e agora para o Brasil. Deus abençoe vocês aí em Sete Lagoas, Três Marias também, nosso pastor, em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Doni me ouvindo, Deus abençoe. Deus abençoe vocês aí em Recife também, ao povo do Pará, do Piauí, muita gente ontem no Pará confirmando que está me ouvindo, Pará, Piauí também, Tocantins, Deus abençoe,
pessoas lá em Marabá, meu abraço ao povo de Marabá, do sul do Pará. Deus abençoe o sul do Pará, onde temos muitas igrejas que foram abertas pelo meu amigo que já está com Jesus, pastor Zefirino, homem de Deus, que vendia espanadores e vassoura para abrir a igreja no sul do Pará, em Rio Maria, Xinguara, toda aquela região. Zefirino, eu tenho comigo que foi o maior missionário da nossa organização. Ele fazia espanadores, vassouras, vendiam para adquirir recursos para abrir a igreja no sul do Pará. Já está na glória com Jesus, meu amigo. Orei muito com ele no monte. Ele, o Geraldo Porteiro, aquela equipe Tenil, aquela equipe antiga da nossa catedral em Brasília. E também ele, o apóstolo Doriel de Oliveira. Então, meu abraço ao povo lindo aí do sul do Pará, Rio Maria, Xinguara, todas estas cidades, em nome de Jesus, tá bem? É grande a audiência do nosso programa no Pará, para Opebas, ontem eu recebi um telefonema, Codó no Maranhão, muita gente no Maranhão me ouvindo. Meu abraço ao povo lindo aí do Maranhão, Imperatriz, São Luís, Deus abençoe. A palavra de Deus, a Bíblia, está aberta em Marcos capítulo de número 16. Depois da ressurreição de Jesus, ele ainda permaneceu aqui por alguns dias, aparecendo e orientando a sua equipe. Como a Bíblia diz, eu não vos deixarei órfãos. E Jesus não deixou eles órfãos, verdade? E Jesus aparece para os apóstolos. E aqui no capítulo 16 de Marcos, abra aí a Bíblia em Marcos capítulo 16, é a sua leitura de hoje, tá bem? E obedeça. Faça o dever de casa, leia a Bíblia. Marcos capítulo de número 16, versículo de número 15. Olha o que foi que Jesus falou aqui. Ele já havia ressuscitado, ele já estava dando as últimas instruções ao seu colégio de pastores. Ele disse, olha o que ele falou: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não disse para pregar o evangelho para aqueles que já eram evangélicos. Ele disse para toda criatura. Porque todo ser humano é criatura de Deus. Ele passa a ser filho e filha depois que aceitam Jesus, desce as águas batismais e levanta o cálice da santa ceia do Senhor. Aí ele passa a ser filho de Deus, herdeiro e co-herdeiro com Jesus. Até aí ele é criatura, foi criado por Deus. E ele precisa, o homem, reencontrar com Deus para ter uma vida espiritual. Por isso que Jesus falou, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Hoje tem um negócio de crente ganhando crente para outra igreja. Está tudo errado. Você não tem que ganhar em crente, você tem que ganhar em credo. Ou trazer o desviado de volta. Hoje tem até briga nas igrejas. É um ganhando membro da igreja do outro, dando cargos. Tudo errado. Jesus mandou evangelizar as criaturas.
aqueles que ainda não conhecem o Evangelho. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aí depois que a criatura aceita Jesus, aí vejam a ordem. Quem crer, aleluia, quem crer, porque nem todos crê, tem muito incrédulo. Até no altar tem incrédulo, que não crê em nada mais de Deus. Maria Soares da Costa, bom dia, a paz de Cristo. Ore por mim, meu filho Eniel. Amém, estamos... Pede aqui oração, tá bem. Muitas pessoas mandando foguinho para mim, Marinês Linhares, Zene Marques, Roberto me assiste todos os dias, é o nosso vigilante. Então Jesus falou, quem crer e for batizado será, aliás, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Temos que pregar o Evangelho às criaturas, não àqueles que já são filhos. Os que já são filhos é apenas uma edificação. Mas pregar o Evangelho, as boas notícias, é para as criaturas. Quem crer e for batizado será salvo. A pessoa tem que crer e dizer, eis-me aqui. Quando eu aceitei Jesus, 53 anos atrás, que o pastor falou para mim sobre o batismo, eu já queria batizar naquele dia. Porque nada me atrapalhava, nada me embaraçava. Eu sempre fui liberto. E ainda preciso de oração também, de libertação, para manter a vida sempre na presença do Pai. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Batismo. Às vezes você pode falar, missionário, eu fui batizado quando eu era criança. Você lembra do seu batismo? Batismo de criança é dogma do romanismo. Não tem na Bíblia. Isto é coisa do romanismo. Para prender as pessoas na lei deles. Jesus foi batizado com 29 anos e 6 meses. Lucas capítulo 2 fala que Jesus começou o seu ministério aos 29 anos e 6 meses. Então, o batismo é depois de adulto. E não tem rebatismo, um só batismo. É aquele que a pessoa foi batizado, mergulhado nas águas, biblicamente falando. Quem crer e for batizado será salvo. Por que o batismo é o selo? Porque a pessoa já aceitou Jesus e nada lhe embaraça, eis-me aqui, aonde tem água para me batizar, eu quero logo o batismo, eu quero logo ter a minha bênção, se é para batizar, eis-me aqui. Como aconteceu com Eunuco, não é? E Filipe batizou aonde tinha água, depois que ouviu a palavra do profeta Isaías, a mensagem sobre Isaías 53, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Misericórdia. Condenado a quê, missionário? A tudo que não presta e ao fogo do inferno, depois do julgamento final. Agora Jesus falou uma palavra profunda, e eu amo esta palavra. E estes sinais. Aí ele deu alguns sinais, porque Deus sempre foi e sempre será Deus de sinais. Olha os sinais. E estes sinais seguirão aos que crerem. Pode ver que não é para todos, é para quem crê. Cura divina, libertar endemoniados, quebra de maldições, é para quem crê. É para quem tem vida com Deus e o canal de comunicação entre o Filho e o Pai Celestial.
Aí os canais estão entupidos por causa do pecado. E aí não tem mais comunicação. Sai dela, povo meu. Estes sinais seguirão os que crerem. Primeiro sinal, depois do batismo, depois de ser evangelizado, em meu nome expulsarão demônios. Demônios aqui bem no plural. Porque não é um demônio só. São principados e potestades, falanges e legiões. Muitas categorias de demônio. Demônio que ataca na área da saúde, demônio do acidente, da morte prematura, demônio da separação, demônio da frieza, demônio da dívida, várias categorias, mas a Bíblia está falando, em meu nome expulsarão demônios. Aleluia! Se você sentir que tem alguma coisa te atacando, expulsa este demônio. Resistir ao diabo e ele, fugirá de vós. Na oração, no jejum, no santo óleo, na vida com Deus, no louvor. Tudo para o Senhor é demônio, é missionário. 99% são ataques demoníacos. Eles foram expulsos do céu, vieram para a terra e montaram aqui o seu reino de trevas. Por isso que a Bíblia diz: o mundo jaz no maligno, o sistema do mundo está infiltrado por demônios. Mas a igreja é o sal, é a luz, a igreja faz a diferença. Teicante lebale shiriandecais. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Que novas línguas são essas, pastor? É um novo linguajar. E pode ser também línguas dos anjos. Mas vamos pelo novo linguajar. Antes você falava palavrão e agora fala aleluia. Antes você falava gíria e agora fala a palavra de Deus. Antes você era mentiroso e agora fala a verdade. Antes você falava em carnaval, em orgia, em swing, em striptease. Agora você fala congresso, convenções, santa ceia. Antes você falava em dívida, agora você fala em dízimo. Então o novo linguajar é um linguajar bíblico de Deus, do Espírito Santo. Falarão novas línguas. Aleluia! E pode ser também línguas dos anjos, dons de línguas, como diz lá em Atos capítulo 2. Então vamos lá. Pegarão em serpentes, poder para dominar o mal, para vencer o mal. Pegarão em serpentes, poder para vencer o mal. E ainda diz mais: e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. O que é beber alguma coisa mortífera, hein? Por isso que você tem que consagrar todo alimento que vem à sua mesa, para que os hormônios, os venenos, os agrotóxicos, o mal saia daquela refeição, daquela fruta, daquela verdura, daqueles legumes, daquele frango, daquela carne. Se você consagrar, aí o povo de Deus hoje não consagra nem o alimento mais. Aí vai aparecendo nódulo na tireoide, nódulo no útero, câncer no intestino, o excesso dos hormônios, porque não apresentou a Deus. A oração da fé pode muito em seus efeitos. Tem gente que deita parecendo um porco, come parecendo um porco e não consagra nada a Deus. Então a Bíblia está dizendo: se beber ou se comer alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum. Aleluia!
Eu creio nesta palavra. Agora vejam o término deste versículo. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Imposição de mãos. Aí os doutores da lei oram do altar e mandam o povo embora. Vieram doente e voltam doente. Lembra de Jesus na sinagoga? Que tinha uma irmã que há 18 anos tinha um demônio agarrado nas costas, espírito de enfermidade? Mas Jesus foi lá, pôs a mão, expulsou o espírito de enfermidade, ela foi curada. O pastor daquela igreja que era conservador ficou irado. Mas Jesus o chamou de hipócrita. E não convinha soltar esta filha de Abraão desta prisão? Vocês não dão água e pasto para os vossos animais? Hoje é sábado, mas Jesus cura também no sábado, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta. A onipotência de Deus não tem dias marcados para não ou para sim. Ele é sempre o El Shaddai. Será que você entende o que eu falo? Imporão as mãos sobre os enfermos, transferência de autoridade, porque na ponta dos nossos dedos estão as nossas impressões digitais, porque cada um de nós fomos criados para um objetivo e uma finalidade, e quando você põe a mão, há uma transferência, há uma unção saindo de você para aquela pessoa. Imporão as mãos sobre os enfermos. Aí os teólogos e doutores e psicólogos do altar, e também os filhos de os discípulos de Balaão, não põem mais a mão no povo. Aí as ovelhas estão doentes, doença espiritual, espírito de enfermidade. Mas Jesus falou: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aonde estão os médicos espirituais do século 21? Quantas pessoas que chegam para mim, missionário, ainda ora por mim, eu ponho a mão, a pessoa cai e está endemoniada, por causa da transferência de autoridade. Imporão as mãos. E as bactérias, missionário, e os vírus, não vai passar para mim? Incrédulo. Ô geração incrédula e perversa. Jesus falou: até quanto eu estarei convosco, e vós sofrereis? Os altares hoje estão cheios de gente preparada teologicamente, psicologicamente, mas falta a imposição de mãos. Por isso que eu admiro o apóstolo Doriel de Oliveira, que já está no céu com Jesus. Ele colocava a mão, ele ele dava água para o tuberculoso beber e bebia o resto da água, porque acreditava na imunização do Espírito. Jesus falou: imporão as mãos sobre os doentes. Quanto tempo faz que você não põe a mão na cabeça das suas ovelhas? E ministra transferência de autoridade, ou não tem mais autoridade, ou não tem mais unção. É um sal que já virou areia branca. Jesus falou: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Chega lá perto daquele pastor, para ele pôr a mão na sua cabeça e orar por você, na sua coluna, na sua barriga, no seu braço, nos seus joelhos. Até aí, viu? Vigia. E peça a imposição de mãos. Imposição de mãos foi a ordem que Jesus, por isso que Pedro e João
Eu não tenho prata e nem ouro, que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta-te e anda. E pegou pelas mãos, pôs o paralítico de pé. Ele entrou para dentro da igreja louvando a Deus, que deu louvor a Deus depois dos milagres. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, porque ele passou autoridade para nós, e assentou-se à direita de Deus. Aleluia. E eles, tendo partido, os apóstolos e discípulos, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando as palavras com sinais. Onde estão os sinais de Deus na igreja? Os sinais da igreja começam no altar. O altar às vezes está quebrado, o altar está sujo. O altar é avarento. Aí a obra de Deus não é feita. Leiam hoje Marcos capítulo 16. Filhos e filhas, atentai. Foi Deus que mandou você sintonizar o seu Facebook neste programa. Que Deus te abençoe e abra seu entendimento espiritual. Tá bem? Vamos aproveitar os 3 minutinhos que temos da primeira parte e vamos falar com Deus. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Obrigado, Jesus, pelas almas que ganhamos ontem, pelos 6 cultos que realizamos na catedral e na sede, pelos dizimistas e ofertantes que me mantêm aqui pregando o Evangelho, como tem que ser pregado. Obrigado, Jesus, pela grande audiência desta rede de programas pelo rádio, agora pela ICB-RN, Natal, Rio Grande do Norte, retransmitindo-nos. Obrigado, Jesus, pelo dia de ontem, pelo dia de hoje e pela sexta-feira amanhã, pelo sábado, pelo domingo, aonde estiver chegando a minha imagem ou a minha voz, chegue a voz do Senhor através da minha voz, a unção do Senhor através de mim. Eu oro pelas crianças, aquelas que estão em casa fechada. Eu oro por esta mãe aflita. Eu oro pela Polícia Civil, Militar, Exército, Marinha, Aeronáutica. Eu oro por aquelas pessoas que me ouvem lá em Macaé, naquelas plataformas de petróleo, lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, lá em Minas Gerais, no Piauí, no Pará, no Paraná, no Rio Grande do Sul, no Pernambuco, na Paraíba, aqueles que me ouvem no Distrito Federal, em Goiás, lá em São Paulo, lá na minha querida Belo Horizonte.
lá em Três Marias, Paracatu, Patos de Minas, Uberlândia, Uberaba, Araguari, na minha querida Araxá, lá em Minas, no sul de Minas, em Varginha, Três Pontas, Campos Gerais, Campo do Meio, Boa Esperança, lá em Eloy Mendes, Paraguaçu, aqueles que me ouvem em toda a região metropolitana de Salvador, lá em Ilhéus, em Itabuna, em Juazeiro, em Irecê, que a mão de Deus os envolva. Eu repreendo o espírito da morte, da praga, da peste, espírito do vírus, da virose, toda maldição que veio do morcego, toda maldição que veio do dragão, toda maldição que veio do Egito, toda maldição que veio da antiga Babilônia, toda maldição que veio da mitologia, toda praga e peste, só nós podemos repreender, porque temos a cópia da chave de Davi. Em nome de Jesus, que os Exus, os orixás, os caboclos partam em retirada. Saia desta casa, espírito da morte prematura. Eu fecho as sepulturas e profetizo cura, libertação, salvação. Eu rasgo o atestado de óbito prematuro e desfaço as obras do diabo em nome de Jesus. Esse espírito do AVC, do câncer, do ódio, da vingança, este demônio do adultério, do swing, do striptease, da pederastia, esse demônio do tráfico, da perseguição. Só nós temos autoridade para amarrar, expulsar, repreender, em nome de Jesus. Seja esta alma curada, liberta. Esta pessoa que está orando de joelhos comigo, eu consagro esta água que está sobre o rádio, eu consagro este azeite que esta pessoa está segurando nesta taça para ministrar a unção sobre a família. Eu transfiro a autoridade que Deus me deu e eu consagro esta porção de azeite para o uso espiritual. Em nome de Jesus, Espírito Santo, esta pessoa desviada que volte logo enquanto há tempo, porque os dias dela estão contados. Misericórdia. Eu consagro estas águas e este óleo. Eu abençoo os dizimistas que pregam o evangelho aqui através da minha voz, que ali na sede, na catedral, tem contribuído com amor. Tericanta lebale shirian decais. Venha do norte, venha do sul, venha do leste, venha do oeste. Ó Espírito da vida, entra neste apartamento, nesta casa, neste carro, neste iate, neste hospital. Entra, ó Espírito Santo da vida, e abençoa os nossos ouvintes, aqueles que me assistem, que me ouvem pelo rádio, aqueles que me ouvem pelo Facebook, que a mão do Senhor os alcance. Te cante lebale shirian decais.
eu liberto os cativos, eu abro a prisão dos presos espirituais, eu desenrolo este rolo na força da oração e no poder do jejum. Oramos em nome do Pai, oramos em nome do Filho, oramos em nome do Espírito Santo. Todos possam dizer comigo: que assim seja. Receba o abraço do missionário Daniel. Se abrace aí agora, abraça. Receba este abraço. A unção que está em mim passa para você. Agora, receba a cura, o abraço, a paz e a vitória. Receba este abraço. É online, mas ele não tem distância para operar. Eu te abençoo, meu amigo, meu ouvinte. Em nome de Jesus. Está sentindo arrepios, não é? Está sentindo as pernas trêmulas, não é? É o mal saindo. A hemorragia cessou. O nódulo desapareceu da sua tireoide, dos seus intestinos. Receba a sua bênção. Receba a sua bênção agora. Agora. Fala a língua estranha. Como dizia o apóstolo Doriel, solta a língua. Fala com Deus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Shalom. Shalom Adonai. Bom dia, Espírito Santo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.